Bom, eu sou o Norberto Carvalho, ator e dramaturgo. Estou aqui no SATED há cerca de 1 ano e 3 meses. Antes vim da Cooperativa Paulista de Teatro, fui da direção da Cooperativa Paulista de Teatro. E estou na militância da cultura aqui na cidade de São Paulo há uns 20 e poucos anos. E a cidade de São Paulo tem uma pujança cultural e de políticas públicas muito grande, né? A gente costuma dizer que a partir de 1998, com o movimento Arte contra a Barbárie, houve um florescimento das políticas públicas. O Arte contra a Barbárie foi um movimento fundamental aqui e que foi responsável pela elaboração de uma lei fundamental, que é a Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. Vamos dizer o seguinte, a gente costuma dizer que é a lei fundante das políticas públicas na cidade de São Paulo, que sem sombra de dúvidas tem o maior arcabouço de políticas públicas para a cultura, não só na cidade de São Paulo, mas acho que dá para se comparar aí, talvez na América, em muitos lugares da América Latina. Então, só dar um panorama do que são as políticas públicas para quem, aqui na cidade de São Paulo, para quem não conhece. Então, aqui a gente tem uma coisa que chama a valorização das políticas culturais, que é um projeto de lei que chama Vai Um. Então, um adolescente na faixa dos 15 anos, que ele queira embarcar nesse universo da arte e cultura, vamos dizer que ele queira fazer teatro, então ele tem o Vai Um, ele vai ter uma estrutura a partir desse edital, é o edital de financiamento público direto, ele vai ter, deve estar em torno de uns 30 mil reais. Então ele tem esse recurso para ele elaborar o seu trabalho de teatro junto com o seu coletivo. Vamos dizer que mais para frente ele terminou o Vai Um, ele quer continuar fazendo teatro e ele percebe que ele tem alguma, vamos dizer o seguinte, ele criou um desenvolvimento do seu trabalho artístico e ele quer se aventurar em outros trabalhos maiores que tem um custo maior. Então ele pode escrever também num outro edital de financiamento público da cultura chamado Vai 2. Está em torno de 70, 80 mil reais hoje. Se esse menino for da periferia da cidade de São Paulo e ele tiver um coletivo, ele pode entrar no fomento às periferias, que deve estar em torno de 400 ou 500 mil reais hoje. Ele pode fazer isso também com o coletivo dele, que não é só para o teatro, mas ele pode ser para as artes visuais, pode ser para o grafite, para o hip hop e inúmeras outras atividades artísticas. Vamos dizer que esse menino quer continuar fazendo teatro na cidade de São Paulo e vamos dizer que em um determinado momento ele quer ser o produtor independente. Ele não quer fazer mais um trabalho de grupo, pode até fazer um trabalho de grupo que ele vai estar amparado por esse projeto, que é o Prêmio Zé Renato de Teatro, que tem em torno de 260 mil reais hoje para a produção de uma peça de teatro. De uma peça de teatro que pode ser feita pelo proponente, sendo um produtor independente ou um coletivo de teatro, ou um grupo de teatro. Só um parênteses sobre o Prêmio Zé Renato. O Prêmio Zé Renato foi construído a partir de uma discussão sobre um projeto que tem no Governo do Estado, que é o PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado. O Programa de Ação Cultural do Governo do Estado, quando foi feito o Prêmio Zé Renato, ele previa que você recebesse através de financiamento direto. Vamos pegar como exemplo uma peça de teatro. Eu quero produzir uma peça de teatro. Então eu vou lá e entro com um projeto, eu tenho um projeto aprovado e eu tenho lá um recurso que deve estar em torno de 150 mil reais. Num primeiro momento eu recebo 70% e depois, quando eu concluo, olha só que loucura, você precisa concluir o projeto para receber os outros 30%. Então tem um erro aí, né, do nosso ponto de vista, porque ele parte do princípio de que esse grupo de teatro ou esse produtor independente ele tem um capital de giro, né, capaz de colocar 30% desse valor na produção, o que é uma mentira. Então, quando a gente foi fazer o Prêmio Zé Renato, a gente já considerou isso. Então, o Prêmio Zé Renato, você tem um projeto aprovado, então você tem já o valor que é até 260 mil. Então, você pode ter um projeto de 120, você pode ter um projeto de 80, você pode ter um projeto de 50, não interessa o valor, você define o valor do seu projeto.
E olha só, uma discussão grande na cidade de São Paulo sempre foi essa questão das contrapartidas sociais, né? Que deve ter em todo o estado. Então, teve um debate grande aqui que é bem interessante. Algumas pessoas diziam assim pra gente, quando a gente fez o Prêmio Zé Renato: olha, estou falando quando a gente fez, porque eu tive o prazer e a honra, não sei se é assim que fala, mas o prazer e a honra de fazer a redação dessa lei que hoje está em funcionamento na cidade. E daí tinha pessoal de teatro, um pessoal da área cultural me questionava, falava assim: vocês não querem devolver o dinheiro para a cidade, não querem devolver o dinheiro, vocês não querem dar contrapartida social, vocês não querem dar devolutiva para a cidade, você está recebendo dinheiro público, você não quer devolver nada para a cidade, né? Cadê a contrapartida social desse projeto de lei? E daí a gente argumentava o seguinte: olha, a contrapartida social está no próprio espetáculo que está sendo produzido, né? Ou na própria circulação do espetáculo. Se a comissão julgadora está aprovando um projeto que prevê circulação do espetáculo, que não tem diálogo nenhum com a cidade, que não diz nada para a cidade, que não tem intrinsecamente dentro do próprio espetáculo a formação do pensamento crítico, a construção do imaginário de um povo, se não tem a relação entre artista e espectador, se não tem essa relação, se não acontece o fenômeno teatral, vamos assim dizer, não tem por que ser aprovado, né? Então a gente até brincava, eu cheguei a fazer uns debates e até falava assim: olha, quando o poder público, quando alguém ganha a licitação para fazer uma ponte, né? Ele ganhou a licitação para fazer a ponte, ele não vai dar contrapartida, ele não vai devolver em contrapartida social fazer 2 creches. Olha, eu ganhei o dinheiro para fazer uma ponte, agora vou devolver fazendo 2 creches para a cidade. Ou se não, o seguinte: como contrapartida vou fazer uma UBS, porque a cidade precisa de UBS. Ou como contrapartida da ponte vou fazer uma biblioteca. Não existe isso, as empresas não fazem isso. Por que é que o artista acha que tem que devolver contrapartida social, sendo que a própria obra de arte é a contrapartida social? Esse é um dos debates. Bom, então voltando nas políticas públicas da cidade. Então vamos dizer que alguém queira fazer, um artista queira fazer, pegando só como exemplo o teatro, né? Queira fazer um projeto de pesquisa de longa duração, um projeto de pesquisa de 2 anos. Então ele pode entrar no programa de fomento ao teatro para a cidade de São Paulo, se ele tem um grupo, porque essa lei ela é destinada a coletivos de trabalho continuado, de pesquisa continuada. Então, se você tem um coletivo de pesquisa continuada, você pode entrar no fomento ao teatro para a cidade de São Paulo. Daí, não sei contar em valores, mas deve ter cerca de 960 mil. Outra questão que a gente discute políticas públicas, às vezes a gente recebe pessoal de outros estados assim: nossa, vocês têm muito dinheiro para as políticas públicas do teatro. Não, a gente não acha que a gente tem muito dinheiro na cidade de São Paulo para as políticas públicas do teatro. Se você considerar, por exemplo, que só o Teatro Municipal consome 120 milhões, se você considerar que São Paulo é a maior metrópole, talvez a maior metrópole econômica da América Latina, junto com a Cidade do México, talvez. Quer dizer, então, aqui circula muito dinheiro e se produz muita arrecadação de impostos, e esses impostos eles têm que voltar para o interesse da sociedade. Óbvio que tem que voltar para a saúde, tem que voltar para a educação, mas tem que voltar para a cultura também, né? Então, hoje a gente pode dizer que a cidade de São Paulo, não digo que é privilegiada, mas assim, ela é diferenciada frente às outras cidades. E estou dizendo tudo isso porque a Cooperativa Paulista de Teatro, com a qual eu tive a passagem por 7 anos, ela foi muito responsável por essas políticas públicas, né? Ela participou desses debates, ela construiu isso. E com parênteses assim importantíssimo, que a periferia se organizou durante esse período de forma, não digo surpreendente, mas assim, de forma muito forte e justificada, né? Porque pensa que a periferia é a maior parte da população da cidade de São Paulo. Então, eu devo falar isso, que o fomento às periferias foi organizado pelos fóruns da periferia. Hoje a cidade tem fóruns que acontecem na Zona Leste, Sul, Oeste, Norte, e que
percebam, é a própria periferia, pela própria periferia, organizando um projeto de lei e lutando pela sua aprovação. Acho que isso vale um parênteses, porque, do meu ponto de vista, isso é exemplar para o Brasil, exemplar. Né? Então eu vim desse caldo aí, dessa luta toda aí, desse caldo da luta pela cultura, da cooperativa de teatro, e daí esse sindicato que agora eu estou presidindo, que a gente está aqui, ele ficou 32 anos com uma mesma presidente, com uma mesma característica de gestão. Não vou entrar nessa discussão, nesses pormenores, mas assim, não acho que isso seja saudável para nenhum sindicato no Brasil. Essa alternância na direção dos sindicatos, ela é fundamental, principalmente para os artistas e técnicos, que é a nossa categoria, principalmente para esse setor, porque é um setor que é formador de opinião, que é um setor capaz de contribuir para o debate público na sociedade, é um setor capaz de contribuir para o avanço mesmo do desenvolvimento social em todas as sociedades. Isso já provado, não é à toa, a gente costuma dizer o seguinte, não é à toa que os regimes autoritários eles têm um ódio mordaz, né, dos artistas, porque os artistas eles são capazes de construir as controvérsias no sentido de produzir um pensamento crítico, capaz de colocar não gosto de dizer ordem nas coisas, mas a ordem e a desordem nas coisas, vamos dizer assim. Os artistas são capazes de produzir a ordem e a desordem nas coisas, e quando eu digo a desordem, mas essa desordem nas coisas capaz de fazer com que as pessoas sejam felizes, que as pessoas tenham melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, enfim, todas essas coisas boas por quais a gente luta e a sociedade brasileira sempre lutou e que desgraçadamente caímos agora durante esse último período nesse governo lamentável. Mas os governos passam, né? A gente costuma dizer isso para os secretários de cultura aqui da cidade de São Paulo, digo para todos, essa é a minha frase predileta. Eu cumprimento todos os secretários de cultura, falei isso para o André Sturbi o dia que ele assumiu aqui. Falei assim, olha, secretário de cultura não é eterno. Eternos são os produtores culturais, os artistas, os técnicos, os fazedores de cultura. Esses vão continuar. Secretário de cultura não continua, o governo passa também, os governos passam. Bom, fiz esse parênteses para dizer o seguinte, viemos aqui para o sindicato, né? O que é o SATED, né? O que é o SATED São Paulo?